As redes sociais é sempre um tema muito recorrente, já que aqui estamos inseridos. Nesse nosso bate-papo de hoje, vamos entender um pouco mais como aprender a lidar com as redes sociais para que elas não se tornem o centro das nossas vidas. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Antes da gente começar a falar dessa dimensão das redes sociais e tudo mais, primeiro precisa partir da experiência que um dia nós tivemos, seja ela com o amor de Deus, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui me assistindo no Instagram e no Facebook que não são da igreja e tudo mais. Não tem como a gente falar de redes sociais e entender o nosso lugar hoje nas redes sociais sem falar da experiência que um dia nós tivemos. E essa experiência parte do amor de Deus, que nos fez novos. Então, não é possível que a gente ocupe esse espaço de redes sociais sem posturas novas, sem viver o novo que Deus nos chama, essa obra nova. O primeiro ponto que a gente pode colocar nessa tarde é justamente esse. Partir de uma experiência que me fez novo. Não é da época de vocês, mas eu me lembro quando a gente tinha Orkut, aquelas comunidades. É impossível que eu continuasse viver aquela vida velha depois de ter tido uma experiência que mudou a minha vida, e isso seria muito incoerente com a experiência que eu vivo. E aqui não é uma questão de pode, não pode, é pecado, não é pecado, é certo ou é errado. Mas é você entender que se você teve uma experiência com Deus, uma experiência que te fez uma pessoa nova, você não pode ser o mesmo. Isso seria uma grande loucura, né? Mas eu queria falar de um contexto histórico que eu acho que talvez enriqueça muito a nossa tarde, né? Como construir o mundo real a partir do virtual. E aqui acho que todo mundo já teve a oportunidade de escutar de alguém aqueles comentários: ah, mas antigamente era melhor, antigamente a gente convivia mais, antigamente a gente era mais feliz, antigamente a gente ficava na rua jogando bola e conversávamos mais, e depois das redes sociais tudo ficou ruim. Não é bem assim. Mas alguns estudiosos, e aqui eu indico um canal muito legal para quem quer aprofundar, que é o Café Filosófico. É um programa da TV Cultura. Esse programa traz muitos filósofos, professores. Você precisa ter um filtro, certo? Para assistir, também não é absorver tudo. Mas um dos programas que eu mais gostei, quando falava a dimensão do mundo real e virtual, fazendo esse paralelo, era justamente quando falava sobre o mal do século. A gente sempre fala e escuta, na verdade, muitas pessoas falar que o mal do século é a depressão, que antigamente não existia essa doença, ninguém falava sobre isso, não existiam tantos psicólogos, tantas coisas do tipo, mas existe uma linha filosófica e alguns professores, e que eu gosto muito, que nos apresenta o mal do século, que não é a depressão, na verdade. Coloca o mal do século para nós como a ansiedade. E aí eu queria explicar para vocês o porquê que eu estou colocando isso, já que o tema é sobre a dimensão do mundo real e virtual e redes sociais. Vamos entender uma coisa. Antigamente, se os nossos pais, os nossos avós não falavam inglês, por exemplo, todo mundo entendia, porque eles não tiveram oportunidade, não tinham um colégio que ensinava inglês, cursos de inglês. Beleza, não tem problema. Se alguém não soubesse ir para algum lugar, algum estado, cidade, tudo bem, tranquilo, não tem problema. Você não conhece, nunca viajou. Se você se dá mal numa prova, barra o Enem aqui, né, para nós hoje, não tem problema, você talvez não teve oportunidade de estudar todo o conteúdo. Isso antigamente. Mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos, se você não souber falar inglês, a culpa é de quem? É sua, porque tem o Duolingo, tem o YouTube, tem tantas aulas e páginas para você seguir sobre isso. Se você se der mal na prova do Enem, a culpa é sua, porque além do teu colégio te cobrar com 1000 simulados, você ainda teria oportunidade de ver videoaulas e tantas coisas mais. Se você não sabe chegar num lugar e não se move para isso, a culpa também é sua, porque tem GPS hoje. Com isso, com esse choque de realidades, primeira coisa, um excesso de informações. Um excesso de cobrança sobre nós. E às vezes um lixo eletrônico que é jogado sobre você e às vezes você não percebe. É só você para observar uma coisa. Se o seu avô não conseguia falar inglês,
não tinha como falar, ele não tinha como saber disso, né? Mas se você não fala hoje, é porque você não quer. Essa mentalidade, com essa cobrança de que você precisa saber de tudo, você precisa ser o cara, você precisa conhecer, você precisa estar por dentro das coisas. Isso afeta tanto essa dimensão do que eu estou falando da ansiedade em nós e a gente não tem dimensão do quanto. Pode observar que quando nós estamos nas redes sociais, se tiver um textão, você não lê. É muito difícil. Se for uma frase legal, você até curte, mas é descendo o feed, né? O que isso gera em nós? Primeira coisa, esse excesso de informação e a sobrecarga de opinião sobre nós. E aqui eu vou dar um testemunho para ficar mais claro para vocês, né? A rede social que eu mais gosto é o Twitter, acho que muita gente sabe disso. Eu acho ele mais objetivo, mais inteligente, né? Depois eu falo mais sobre isso para vocês, mas eu sempre fui viciado em notícia de jornal. Eu não sei porquê também, mas eu sempre gostei de ficar recebendo notícia, de ficar o tempo todo ali ligado no que está acontecendo no mundo. E eu recebia, sem brincadeira, mais de 120 notificações por dia. No Twitter, eu sigo umas 300 contas, 280 são jornais. Então você imagina isso em grande proporção para mim, como é que não era. Aquilo começou a me fazer tão mal, o que era positivo, saber o que acontecia no mundo, às vezes quando estourava uma guerra, alguma coisa de política, o que era positivo começou a se tornar muito negativo para mim. Porque eu me enchia de informação e começava a ficar preocupado com as coisas. Isso começou a me gerar uma certa ansiedade. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Coisas positivas se tornam negativas quando a gente não sabe como lidar com elas. Então, o mal do século, que não é a depressão, é a ansiedade, começa onde? Excesso de informações. Você começa a ser bombardeado por todas as notificações do seu celular. E aí você tem notificação de Instagram, você tem notificação de Facebook, do WhatsApp, do grupo da família, do grupo dos primos, do grupo dos amigos, do grupo do terceirão para sempre do seu colégio. Começa a ter notificação do YouTube, todos os vídeos e clipes que lançam. Você começa a ser bombardeado de informação. E isso, sem você perceber, começa a minar você. Começa a fazer você viver isso de uma forma muito, às vezes, desordenada até mesmo, né? Excesso de informação. Redes sociais. Quantas redes sociais você tem? É a primeira coisa que você precisa se perguntar. E para que você tem elas? Ah, William, eu só tenho um Instagram. E ele pode ser o seu maior vício. Ah, William, eu tenho 5 redes sociais. Para quê? Qual é o seu objetivo? Se você usa para trabalho, e aí tem redes sociais que é só para isso, a gente conhece algumas, acho que o LinkedIn, se não me engano. Beleza, show de bola. Mas se você tem 5 redes sociais, você precisa administrar todas elas. Você se preocupa com a quantidade de seguidores em todas elas. Isso começa a fazer muito mal e às vezes a gente não tem dimensão do quanto. Eu falo isso porque a gente se preocupa muito com a nossa aparência. Se você tivesse com um cabelo igual o meu aqui, ó, acabado, tô de férias, certo? Mas se você tivesse com um cabelo como o meu, ou as meninas que vão tirar foto e tem que postar, tem que tirar 10 fotos para ver se saiu do lado certo. Graças a Deus tiraram as curtidas do Instagram para a gente parar de se preocupar com isso e viver a nossa vida e postar aquilo que nos faz mais felizes, postar aquilo que nos interessa. Parar de se preocupar com o que o outro pensa. Se não dá curtida, eu arquivo foto. Se as pessoas comentam alguma coisa engraçada, eu começo a me achar feio naquela foto. A gente vive muito imerso nessa dimensão das opiniões dos outros e isso também gera ansiedade em nós. Por quê? A gente não percebe, mas a gente vive em busca de feedback. O que acharam da foto, o que acharam de mim. Eu marco os locais que são tops. E se eu não marquei aquele local, eu não fui, eu não vivi. Eu tenho vivido algumas experiências legais de sair pro rolê com a galera e deixar o celular em casa. Outras experiências também de ir de folga 3 dias no final de semana e deixar o celular em casa. É difícil também, eu sei disso, mas você começa a perceber como você é ligado em redes sociais. Um mundo virtual que às vezes te rouba do real. Você não vive a experiência porque você passa a experiência tirando foto. É mais importante tirar foto do que viver. Todo lugar que eu tô com os amigos, quando eu vou comer, tá todo mundo no celular, então eu também tenho que estar. Todo mundo posta a mesma foto. A gente começa a se perder nisso, né?
há um lado negativo, né, nisso, assim, de você se achar que está sempre sob o controle das coisas. A gente sabe que é uma doença, certo? A depressão, aqui eu não estou generalizando, e quem tem depressão, Ave Maria, não absolutizar isso aqui que eu estou dizendo, certo? Isso aqui é um dado de estudo de que todo depressivo foi um dia um ansioso. E que não quer dizer que todo ansioso vai ser depressivo, certo? Mas eu estou querendo falar sobre a ansiedade, aquilo que gera quando nós, sem querer, ou eu preciso falar inglês, eu preciso saber todas as informações, eu sei da vida de todo mundo, eu estou nas redes sociais, eu estou no grupo, eu estou tentando aprender, eu estou tentando estudar, eu quero ser melhor, eu tenho que saber de tudo, o vídeo, o link e tal, eu vou indo, e de repente essa pessoa que tentou, ela desiste. E a ansiedade vira o quê? Depressão. Existe uma passagem daqui. Eu tento, eu quero, eu tenho que saber, eu tal, e de repente eu desisto. Isso cai na depressão. É por isso que esses estudiosos falavam disso, de que o mal não é a depressão em si, mas a ansiedade que foi gerada antes. William, por que você está falando isso? Vamos entender agora um pouquinho sobre essa dimensão das redes sociais. É uma historinha que tem, antiga, mas que aborda aquilo que a gente quer dizer hoje. O homem das cavernas um dia chegou com um fósforo. Esse mesmo homem que descobriu que bater as pedras ali fazia o fogo, né? E ele chega com esse fósforo na caverna, e quando ele vai acender para mostrar o que ele descobriu, a caverna acaba pegando fogo e algumas pessoas morrem. E de repente, alguns escolhem não mais se aproximar do fósforo e outros escolhem aprender a lidar com ele. As redes sociais. Primeiro, um homem, antes de aprender a lidar com fogo, dele se tornar um fósforo, dele virar um isqueiro a fácil acesso, antes dele aprender a dominar o fogo, ele precisou se queimar. Ele precisou descobrir que era possível aquilo. Alguns optaram em não mais tentar o fósforo, mas outros escolheram um campo aberto e vamos treinar, vamos aprender como lidar com isso. As redes sociais no nosso século hoje é esse fósforo. Aprender a lidar. Por isso que eu falo para algumas pessoas que são radicais, e eu mesmo já várias vezes quis sair das redes sociais, quis radicalizar, largar tudo, abandonar tudo, porque era esse fogo que eu não sabia como lidar com ele. E talvez você, como eu, várias vezes já me queimei com esse fogo. Eu acho que a gente está hoje nesse período de aprender a lidar com esse fogo. Esse fogo que queima, que machuca, que gera ansiedade e podem gerar outras doenças também. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso, né? E aí, como é que nós vamos aprender a lidar com fogo? E esse fogo, as redes sociais, que a gente quer dizer. Para construir esse mundo real a partir do virtual. E para que tudo isso não seja só uma superficialidade ou que eu queira ser visto pelas pessoas. O primeiro ponto para a gente aprender a lidar é a dimensão do autoconhecimento. Primeiro, para lidar com redes sociais e ter um mundo realmente verdadeiro ali nesse mundo virtual, eu preciso ter autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não conhece as suas fraquezas, os seus limites, dificilmente você vai saber como lidar com as redes sociais. E quando eu estou falando de autoconhecimento aqui, eu estou falando de algo bem sincero, um autoconhecimento que saiba onde você não pode pisar, que saiba até onde você pode ir. Não adianta você se achar o cara nas redes sociais e não se conhecer. Você vai ter problemas. Você vai virar à noite no seu Free Fire e achar que está abalando, e sem querer você está gerando uma insônia em você. Você vai dormir 5 horas da manhã vendo story que não tem fim nunca e nem no feed, achando que está vivendo uma vida normal, e daqui uns dias você não consegue mais dormir. Você troca a noite pelo dia, você não consegue mais estudar, você começa a entrar em sites pornográficos e gerar vício em você. Então, se você não se conhece, você não vai saber lidar com fogo. Você não vai aprender a lidar com redes sociais e não vai ter um mundo real. Você vai viver num mundo de fantasia. O segundo ponto para aprender a lidar, o primeiro é essa dimensão do autoconhecimento, a dimensão do agir. Agora eu me conheço, eu preciso agir. Não adianta nada você se conhecer, saber suas fraquezas e não sair do lugar. Muitas vezes isso precisa ser até radical. Nós somos jovens, a gente está ligado o tempo todo.
Mas se eu sei que aquilo me faz mal, ou eu desligo o Wi-Fi, ou eu não vou conseguir sair do celular. Ou eu coloco meu celular para carregar lá no banheiro, lá em outro quarto, ou ele vai ficar ligado perto de mim. É só um jogo, é só mais um vídeo, e quando vê, 4 horas da manhã você tá lá, né? Um terceiro ponto, eu preciso selecionar aquilo que eu consumo. Sim, porque a gente consome conteúdo na internet. Todas as vezes que a gente segue alguém, todas as vezes que a gente curte alguma coisa, você está dizendo, eu concordo com isso, eu consumo isso que você está me oferecendo. Seja a vida da pessoa, seja um artista, seja uma página. E quantas vezes a gente não começa a seguir pessoas, às vezes, sem foco, sem sentido. Quantas vezes a gente não começou a seguir páginas por uma foto, uma música, um jogador de futebol por um jogo. A gente começa a consumir coisas que não convêm conosco. Você pode até gostar de um artista, você pode achar massa aquela música do artista, mas convém eu seguir? E o quarto ponto é não perder o foco. Por quê? Se você entrar nas redes sociais sem foco, eu abri agora meu Instagram, ou seja, não abri para postar nada, eu vou agora desopilar, como a gente fala, né? Você vai ficar horas no seu Instagram. E depois a gente fica dizendo, mas eu não consigo ter vida de oração. E nem vai ter. Se você não tem foco, você não vai conseguir ter vida de oração. Se você não tem foco, você não vai conseguir estudar. Se você não tem foco, você não vai achar emprego. Por quê? Você perde horas no Instagram, você perde horas nas redes sociais. Eu estou falando mais das redes sociais, mas você inclui aí aquilo que você vive de virtual, tá certo? Que tem gente que se perde em besteira. E aí vale tudo, né? Vídeo de YouTube, vale aquilo que você consome mais. Mas se você não tem foco em entrar nas redes sociais por entrar, tipo, eu vou entrar e vou ficar meia hora. Fique meia hora. Eu vou entrar e vou ficar 10 minutos. Fique 10 minutos. Se você entrar sem foco, você vai se perder. Então, para aprender a lidar com esse fogo, os 4 pontos que nós falamos agora: autoconhecimento, o agir, o selecionar aquilo que você consome e o quarto ponto, manter o foco. Eu falava aqui dessa dimensão do mal do século ser a ansiedade, e aí, gente, não é só o mundo virtual não, tá bom? Eu falei assim, mas não vamos absolutizar, assim, eu não tenho todas as respostas, tá bom? Mas é um dos pontos que geram ansiedade. Eu trabalho há mais de 9 anos no Projeto Juventude, eu acompanho jovens e adolescentes de 13, 14 anos até os seus 25 e por aí vai. E eu noto que de uns anos para cá, essa dimensão da ansiedade, da depressão, ligada às redes sociais, que é o tema que a gente está falando aqui, se tornou cada vez mais presente, cada vez mais forte. Então, assim, não é só isso, existem outros fatores, mas um desses fatores são as redes sociais, que é o que a gente está falando, tá bom? Algumas coisas importantes, e aqui eu acho que entra essa construção do mundo real a partir do virtual. O que é que você está vendendo na internet? Oh, mas eu não trabalho com... Não tô com uma empresa, não tô com nada, certo? Assim, eu não trabalho com negócios na internet, mas você vende alguma coisa. Toda vez que você posta alguma coisa, você está vendendo uma imagem. Você está vendendo uma vida que talvez você nem saiba, né? Qual é a diferença desse copo que está aqui comigo para a lamparina que está aí a Ananindeua no curso, aqui no Facebook? O que é que diferencia esse copo da lamparina que está acesa aí embaixo desse ícone? A lamparina, né, para quem não entende, é uma vela, tá certo? Qual é a diferença desse copo para uma lamparina que está aí? É o fim. Eu poderia pegar essa lamparina e tomar água? Poderia pegar essa lamparina e tomar suco? Não. Ela foi destinada para aquilo que é sagrado. Esse copo, não. O que vai designar para que isso serve é o seu fim. E você que é batizado? Qual é o sentido da tua vida? Uma vez batizado, nós nos tornamos filhos de Deus. E nós somos separados para Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Ou seja, a sua vida se torna sagrada. Se você não apresenta a sua vida como algo sagrado, você mesmo se confunde na sua identidade ou na sua missão pessoal.
Por isso não adianta querer descobrir a sua vocação se você não abraça aquilo que você é chamado. Não adianta você querer descobrir aí aquilo que você é chamado como vocação. Eu estou falando não só religiosa, certo? A vocação dos seus estudos, no trabalho, se você desvirtua aquilo que você é chamado a ser. E aí, como cristão nas redes sociais, isso é mais forte ainda. Por quê? Se você é separado para Deus, você precisa apresentar o quê? Se eu entrasse agora no seu Instagram e fosse olhar o seu feed, o que eu ia encontrar? O que as pessoas têm encontrado quando entram nas suas redes sociais? Eu acho que vale a pena a gente ter um olhar até crítico assim nesse sentido. Entre um dia no seu Instagram, se fingindo de outra pessoa. Analisa aquilo que você tem vendido nas redes sociais. É muito mais do que a aparência, certo? É muito mais do que imagem, é muito mais do que os locais que você está, as pessoas com quem você está. Então, vale esse olhar crítico também. O que é que você tem vendido nas redes sociais? Porque o que você posta, as pessoas consomem. E você pensa que não, mas consomem. As pessoas, elas olham os nossos stories. Brincava ontem com o pessoal, eu postei algumas coisas que eu tô aqui de férias em São Paulo. 700 pessoas olharam um story que eu postei ontem. E eu, seminarista, consagrado, devo me preocupar com o que as pessoas estão olhando? Devo. Eu não devo deixar que isso se torne patológico, uma preocupação com a minha aparência pela aparência. Uma preocupação que tem um espinho aqui na minha testa na live. Ninguém tem nada a ver com isso, mas a minha vida, e quando eu disse para Jesus, você me quer, eu também te quero, a partir daí a minha vida já não é mais minha. E mais tarde, deixar que te marquem em festas que não convêm, em locais que não convêm. No carnaval fora de época, porque é massa, é top, é cultural. É mesmo. O que é que você tem vendido nas redes sociais? O que é que as pessoas encontram quando abrem as suas redes sociais? Seu Facebook, seu Instagram. Então vamos lá, né? Eu vou falar agora de algumas tentações que a gente vive para construir o mundo real a partir do virtual. E a primeira tentação é viver de aparência. O fim das curtidas no Instagram fez muito bem, muito bem. Acho que poucas pessoas, não sei se foram atrás de descobrir, mas no Canadá, em alguns países, eles já haviam feito esse teste. O Instagram, mais do que ninguém, a empresa Instagram, ela sabe do bem que ela faz para as pessoas e também sabe do mal, certo? Eu estava lendo uma reportagem que falava justamente do índice de depressão e ansiedade, que essa necessidade de feedback que a gente tem acabava gerando nas pessoas. Então, tiraram as curtidas para você parar de se preocupar com o que postar, se vai ter curtido ou não. O fim das curtidas, ele traz mais liberdade. Ele traz mais liberdade ao nosso coração. E não tem como você dizer que não. Agora, para de besteira. Você posta a foto e fica ansioso para saber quem curtiu, quem viu. Eu entro nos stories para saber quem é que está ali. Ave Maria, quem é que vê sempre aquela agonia? E se não viu? E se não curtiu? O que é que muda na tua vida, sinceramente? Primeira tentação desse mundo virtual: viver de aparência. E o primeiro sinal que você pode observar ou procurar em você é por que tanta carência? Por que tanta necessidade de ser visto? Tanta necessidade de que as pessoas me vejam ou me vejam com tais pessoas? Se o fulaninho que tem muito seguidor tá comigo, eu marco ele. Se o fulano que não tem nem Instagram, pra que eu vou postar essa foto? Ele não vai nem ver. O que é realmente importante para você? Eu conheci um jovem que ele falava muito isso para mim, que o maior desafio dele era rezar o terço. Aí, por quê? Porque tinha vergonha de andar com o terço na mão. Então, se você ainda está nessa dimensão da aparência, primeira tentação, certo? A segunda tentação, o vício. Sem assistir um vídeo no YouTube. O vício, da onde é que vem o vício? Eu gosto muito disso, né? Quando a gente fala de hábitos. Bons hábitos geram virtudes. Maus hábitos geram vício. Ou seja, se eu rezo sempre, eu vou aprender a rezar cada vez mais. Se eu me determino em rezar sempre, o meu corpo, a minha vontade começa a aprender a rezar sempre. Mas se eu fico nas redes sociais 4 horas todos os dias, você vai gerar esse hábito e isso vai se tornar um vício. Se você joga Free Fire e está achando que você está abalando lá com seus diamantes, sei lá mais o que tem, observe se você já não está viciado nisso. Ah, mas se eu não jogar, eu vou ficar para trás.
mas porque às vezes a gente acha e diz que não tem tempo de rezar, de estudar. Tô sem tempo. Não é que você está sem tempo, talvez você esteja sem prioridade, né? Quanto tempo você fica nas redes sociais? A gente pensa que não é viciado, mas a gente não consegue se desligar delas. E o terceiro ponto, o primeiro da tentação é viver de aparência, os vícios, e o terceiro é as relações superficiais. William, como é isso? Uns 8 anos acompanhando jovens, eu olho para os jovens, a gente não consegue mais conversar olhando nos olhos. É muito difícil olhar nos olhos. A gente escreve textão no WhatsApp, achando que é o cara abalando, mas pessoalmente a gente não tem coragem de dizer. A gente bloqueia a pessoa, mas não tem coragem de resolver os nossos problemas. A gente deixa de seguir a pessoa porque ela também deixou de me seguir. E aí eu tenho um programa para saber quem deixou de me seguir. Porque isso é importante para mim. As relações hoje em dia, e eu não quero dizer que antigamente era melhor e hoje é pior por causa das redes sociais. Muito pelo contrário. Eu acho que realmente aproxima muito. Eu posso falar com os meus pais em São Paulo, mesmo morando lá no interior do Ceará. Isso é muito bom. Mas, quando você perde a essência das relações porque só vive de rede social, isso é ruim. Porque no dia que o seu chefe te der um carão daqueles, brigar com você valendo, você vai precisar reagir. Você vai precisar responder a isso, né? Se você não consegue mais conversar olho no olho, pessoa a pessoa, tem alguma coisa errada. E você que é o corajoso, é a Mulher Maravilha, é o super-homem no WhatsApp, é o cara do textão e dos áudios de 20 minutos, pessoa a pessoa não consegue, tem alguma coisa errada. Para concluir assim essa reflexão sobre o que eu estou falando aqui com vocês, e aquilo que eu disse, né? Eu não estou absolutizando nada, não estou dando as respostas. Isso é um mundo, é bem complexo, vocês sabem disso. Mas isso é uma luz, tá bom? Como cristão, a gente deve ser luz, né? E aí eu recebi uma primeira pergunta, se a igreja se posiciona com relação aos cristãos na rede social. Com certeza. Eu queria que você jogasse no Google redes sociais Papa João Paulo II. Você vai ver cartas, documentos, e não só de João Paulo II, de outros papas também, né? Papa Francisco agora, ó, cheio de documentos, cartas, mensagens, para que nós estejamos nessas redes. É aquilo que eu falei. As redes que Jesus mandava lançar as redes, elas mudaram hoje. As redes sociais estão aí. Mas o coração do homem é o mesmo, e sempre vai ser o mesmo. Sedento de Deus, desejoso de felicidade, de eternidade. E se eu e você não estivermos aqui nas redes sociais para fazer diferença, exclui tua conta logo. Nem perde tempo, nem queira aparecer. Esse like aí não vale o seu céu, não. De verdade, esse like não vale o seu céu. Se você não está aqui para fazer a diferença, apaga a tua conta, que é um favor que você faz para você, não é para as pessoas não, é para você. Porque o mundo está aí e qualquer coisa que você jogar na rede é conteúdo. Muitas pessoas me perguntam sobre o Twitter, sobre o lançar as redes, né? Eu criei o Twitter em 2014, acho que no final de 2014, porque eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, e eu queria desabafar nas aulas de filosofia, e eu precisava escrever. Eu relaxo assim, escrevendo, não estranhe. E aí eu comecei a postar algumas frases que era desabafo mesmo, sobre a vida, sobre a faculdade. Comecei a prestar atenção que as pessoas se sentiam tocadas de alguma forma por isso. E eu resolvi manter o Twitter, né? Eu falei pra vocês que eu acho o Twitter mais inteligente, porque lá são conteúdos objetivos. Lá você não tem essa quantidade de informações como o Instagram, Facebook. Nem se você quiser aparecer dá, porque lá as palavras são contadas, então você não pode escrever muito, né? E aí eu resolvi fazer essa página no Twitter. No ano seguinte eu resolvi rezar para saber o que eu deveria fazer. Sim, eu fui rezar para saber se eu ficava nas redes sociais. E Deus me deu a palavra do lançar as redes. Por isso que o nome da página no Facebook, que ela tá meio desativada, né, do Facebook. E a página do Instagram que eu criei de frase se chama Lançar as Redes. Esse nome vem daí, daquilo que Deus foi suscitando para que eu mantesse nas redes sociais. E aí eu confesso para vocês que várias vezes, e não foram poucas, eu tive vontade de excluir a página, assim,
Uma porque é muita brincadeira que você escuta onde você vai. Outra é porque você fica muito exposto. Então, querendo ou não, a minha conta no Instagram era muitas pessoas e tudo, e eu não gostava muito disso. Eu não gosto. Mas eu prestei atenção numa coisa. Eu não devo mais pensar em mim. A partir daí eu já não penso mais em mim. Pouco importa a minha imagem. Então, é por conta das pessoas, eu resolvi não apagar as redes sociais. E eu me lembro que no começo, uma mulher que tinha câncer, no Facebook, me mandou uma mensagem dizendo que ela não tinha força e nem vontade de fazer nada, mas quando ela lia essas frases, poucas linhas, ela se sentia melhor. Casais que pediam ajuda nas redes sociais, jovens com depressão, ansiedade, tendências homossexuais pediram ajuda. Então eu comecei a perceber que não era só uma frase, eu tinha uma missão aí. Descubra qual é a sua missão. Jovens aí que querem construir um mundo real a partir do virtual. Descubram qual a missão de vocês. Se você entender o que é que você está fazendo aqui, não é só mais um like, não é só mais uma página. A sua vida, o seu feed vai falar mais do que qualquer evangelho. Eu não preciso ficar postando aqui todos os dias qual é o salmo do dia, o evangelho do dia. Se eu faço é muito bom, certo? Isso não é ruim não. Mas a minha vida, a minha alegria, as minhas posturas, o responder o direct de alguém é evangelizar também. E talvez esse seja o grande instrumento de evangelização que a gente tem, né? Por conta disso. Eu salvo os contatos com alguma abreviação. Se você abrir meus contatos no celular, vai ter AC18, AE não sei o quê. E eu sei que cada sigla daquela, eu conheci a pessoa em algum lugar. Evangelizando num ônibus, eu sei quem eu conheci. Acampamento, a galera do acampamento, eu sei quem é e qual é o acampamento da pessoa. Eu costumo salvar os contatos assim porque são pessoas importantes. Não adianta você perder o contato. Eu tenho jovens que eu converso desde 2012, para você ter uma ideia, né? Então, para concluir essa parte da reflexão sobre tudo isso que a gente falou, as tentações, como lidar com esse fogo que é as redes sociais hoje, eu queria pedir a você uma coisa. Peça ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Não pense que você está aleatório nas redes sociais e que está tudo bem. Se você sente ansiedade, se você se sente vazio, se preocupa demais com a sua aparência ou com o que os outros falam, peça ajuda. Diga se você vive vício, se você não consegue parar de ver pornografia, se você se preocupa o tempo todo com as suas redes sociais, peça ajuda, isso vai te ajudar muito, vai te salvar na verdade, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente vai alimentando nas redes sociais, achar que a gente vai ter uma vida perfeita, que tudo vai estar bem, e aqui eu não estou falando para você ficar na UPA, eu que vivo na UPA digo para vocês isso, ficar postando que está tomando soro, que está doente, não. Eu estou falando para você tomar cuidado com esse rótulo, vida perfeita, que está nas redes sociais e que ele não existe. Esse rótulo de vida perfeita não existe. A vida mais rica. Cuidado com as pessoas que você segue, que pregam isso para você. Que você tem que ser o mais bonito, o cara da faculdade, o cara da academia, o bombadão da academia. Essa vida perfeita ela não existe, a gente sabe disso. Tome cuidado com esse rótulo de vida perfeita, tá certo? Mas eu vou responder algumas perguntas que mandaram. Essa pergunta aqui, lá de Ananindeua. Como desviar os vídeos que os amigos me mandam e perguntam o que eu acho? Primeira coisa, se os seus amigos te perguntam o que é que você acha desses vídeos e talvez eles sejam imorais, é porque você deu liberdade para isso. Claro, né? Tô dizendo que o problema é só você não, mas um dia você deu liberdade para isso. Então, como é que você pode fazer isso? Primeiro, comece a não dar feedback. Comece a não ver os vídeos. Se eles são imorais, se eles... E um dia você vai... se a palavra é essa na pergunta, como desviar os vídeos que os meus amigos te mandam, e você precisa dizer o que achou, se essa pessoa é sua amiga, primeiro, quando você disser que não quer mais receber esse tipo de vídeo, se ela é sua amiga, ela vai entender por que você está falando isso. Sua amizade não vai acabar por causa disso. Então, se você tem liberdade, porque a pergunta está dizendo amigo, expresse a sua verdade. E se a pessoa é sua amiga, ela vai entender e não vai te excluir, te dar um bloco. Não vai fazer isso. É isso. Não tem que radicalizar, sinceramente. Enquanto você continua dando feedback desses vídeos que te fazem mal, as pessoas vão continuar mandando coisas imorais para você. Então, como eu me desapego das redes sociais? Basicamente, gira em torno daquilo que eu já falei. Hábito.
Se você fica 4, 5 horas hoje no Instagram por dia, comece a ficar 4. Se você fica 3 horas no Instagram por dia, comece a ficar 2. Comece a escolher um dia na semana para não entrar nas redes sociais. Começa a desligar o seu Wi-Fi todo dia 10 horas da noite. Ah, mas vou ficar sem sono no começo, mas depois comece a ler um livro. Tô cheio de livro aqui, que eles estão apoiando o celular, mas comece a ler um livro. É hábito. Não tem como você desapegar das redes sociais com uma varinha de condão ou com uma mágica ou excluindo a sua conta. Não faça isso. Na quaresma é bom você fazer porque ajuda, mas a forma de desapegar é hábito. Não tem como. Você quer virtude, você quer sair do vício, hábito. Não dá. Aí uma pessoa me perguntou aqui também sobre ansiedade, né? Eu desenvolvi ansiedade nas redes sociais e hoje não sei mais me desligar. É a mesma coisa. Primeiro, você precisa saber onde é que está a raiz da sua ansiedade. Se a raiz da sua ansiedade é o Instagram, é ter que ver todo dia o que a Anitta comeu, o que a Anitta dormiu, deixa de seguir a Anitta. Se a raiz da sua ansiedade é ter que ver todos os clipes que lançaram, tira as notificações desses clipes e escolhe um dia na semana para entrar. Se a razão da sua ansiedade nas redes sociais é a notificação do WhatsApp, vai lá nas suas configurações e tira as notificações. Todas, tira todas. Aquilo que é grave, ninguém vai mandar no WhatsApp para você. Ei, minha casa tá pegando fogo. Vão ligar para você. Então, existem coisas muito óbvias, mas a gente não leva a sério às vezes. A gente vai no banho-maria, vai ali como dá e a coisa pode ir se agravando aí. Então, é muito importante você agir. É aquilo que a gente falou, agir. Não adianta. Você não vai viver um mundo real, você não vai conseguir se você não tomar atitudes reais, práticas. Essa que é a realidade, né? Eu queria dar algumas luzes e algumas dicas e também indicar alguns livros, né? Aqui nos meus destaques do Instagram, eu tenho um destaque sobre livros. Eu postei já alguns livros lá que falam sobre redes sociais, tem algumas pessoas que podem ajudar a gente nisso. A questão aqui é, esquadrinhe a sua vida, se conheça. Se você não se conhecer, você não vai saber que passo dar, nem se você está construindo, né? A Aline, jornalista, está perguntando aqui no Instagram qual a forma mais prática de evangelizar nas redes sociais. Cada um vai encontrar a sua via, certo? Eu sou seminarista, então eu tenho a minha. Eu não fico postando o evangelho todo dia, não costumo fazer isso. Eu evangelizo com alegria. Eu evangelizo com a minha liberdade. Eu acho que se você descobrir a sua missão, Aline, você vai sempre poder ser livre. Seja evangelizando, postando frases, seja evangelizando, postando o evangelho, postando música, postando foto da igreja. Pois é, Aline, encontre a sua via, encontre aquilo que o seu público, as pessoas acompanham aí, entende? Não adianta eu falar pra você, faça isso. Às vezes o povo começa a me seguir quando a minha conta era fechada, porque eu sou seminarista, e com a roupa parecida de padre, né? E perguntavam porque eu não tava postando coisa de missa e tudo. E eu postando foto na piscina, postando foto na praia. É pra mostrar que eu sou jovem como vocês, entende? Não pela aparência em si, mas porque Deus não rouba a nossa liberdade. Eu tô consagrado a Deus, mas eu continuo vivendo a minha vida feliz, como um jovem feliz. Deus não rouba a minha liberdade, entende? Gente, outra coisa é não cair na pilha da sociedade atual, certo? Deixa eu só dizer uma coisa pra você. Quando passar o Enem, o mundo não acaba, viu? Fecha aspas, William Rodrigues, pode anotar. O mundo não acaba depois do Enem. Se você não passar agora na faculdade, não tem nada, viu? A vida continua, você vai ficar mais velho, você vai estudar. Não tem essa paranoia de se não passar vai acontecer alguma coisa contigo. Não é bem por aí, tá bom? Pronto, gente. Eu queria agradecer a oportunidade. Queria pedir a vocês que não parassem só nele. Esse assunto e esse tema é muito rico. Aquilo que eu falei, com filtro, no YouTube tem um Café Filosófico que fala muito sobre várias questões filosóficas da vida. Você que pensa que filosofia é besteira, viu? Mas pensar, agir de acordo com aquilo que a nossa vida pede, né? Se você como cristão pensa, fala e age com seu coração, suas redes sociais vão ser sempre um evangelho vivo. Pensar, falar, agir e postar, tá certo?
Não adianta dizer que você é de Deus se suas redes sociais dizem outra coisa. Deus abençoe vocês. Eu tô aqui nas redes sociais, nem sempre dá para responder todo mundo, tá? Então não fiquem pensando que eu sou... Eita, o William é estrela, é porque não dá, é muita gente. Mas podem mandar mensagem para mim aqui, que o que for possível eu faço. Galera, muito obrigado a vocês que participaram conosco desse momento. Eu tenho certeza que foi muito rico. E eu convido vocês também a conhecerem os meus outros canais. Aqui tem o link na minha bio, o link na descrição. E eu também gosto de falar desses assuntos de maturidade. Continue nos acompanhando nessa missão de evangelizar pelas redes. E obrigado por todo o apoio de vocês, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.